Porque o campo que a gente chama genericamente de esquerda, o nosso campo, está decepcionado com as mudanças ministeriais que a gente ficou sabendo nas últimas semanas, promovidas pelo governo Lula. Se a gente tivesse mais memória e menos esperança, talvez a gente não tivesse tão decepcionado. Se, como eu, você acha que a mídia corporativa promove um conteúdo que é alienante, desonesto, nojento, que promove a cultura da idolatria, vamos fazer a nossa parte. A gente vai fazer a curadoria do conteúdo que importa, o conteúdo que nos ajuda a construir o mundo que a gente quer ver acontecendo. Conteúdo tipo esse meu aqui. Clica aí, compartilha, clica no sininho, manda para as pessoas que você acha que tem a ver e vamos seguir aqui com as notícias. Eu quero comentar hoje duas coisas com vocês. Primeiro, a maneira com que a gente elegeu o candidato, que agora é presidente, o Lula, como se ele já fosse um candidato da agroecologia, dos povos indígenas e já tivesse feito pelo campo da ecologia. E a segunda coisa que eu quero comentar, enquanto eu comento essas notícias, é a diferença de uma gestão reativa e reducionista, que foca em uma coisa só, e uma gestão que é proativa, que ela assegura ao mesmo tempo as camadas sociais, ambientais e econômicas do nosso viver. Nas últimas semanas, a gente recebeu as notícias das mudanças ministeriais propostas pelo governo Lula. A mais grave de todas para o nosso campo, o campo que se importa com agroecologia, com a natureza de forma geral, é o esvaziamento do poder do Ministério do Meio Ambiente, que é liderado pela Marina Silva. O Ministério da Marina perdeu o controle do CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Com as novas mudanças ministeriais, o CAR passa a ficar no Ministério da Gestão. A ANA, a Agência Nacional de Águas, que antes também ficava no Ministério do Meio Ambiente, passa agora para o Desenvolvimento Regional, Ministério do Desenvolvimento Regional. Os sistemas de informações sobre resíduos sólidos, o saneamento e recursos hídricos passam para o Ministério das Cidades. Isso, claro, óbvio, como se o agro não usasse 80% da água potável do país, a gente vai ter a gestão dos recursos hídricos sendo feita pelo Ministério das Cidades, que são, em grande parte, as maiores responsáveis pela destruição ambiental que a gente vive. O estilo de vida urbano, da maneira com que a maioria das pessoas vive, é o grande causador da devastação ambiental, né? É para manter as cidades densamente populosas, com seus sistemas alimentares, seus sistemas de transporte, seus sistemas energéticos e de saneamento, que a gente detona com o meio ambiente. Então a gente precisa ter uma mudança e, ao invés de fazer isso, a gente segue incorrendo nos mesmos erros. Mas vamos lá. Além de tudo isso, a Marina está sendo pressionada a aprovar a exploração de petróleo a aproximadamente 500 quilômetros da costa, da foz do rio Amazonas, como se fosse uma coisa que não fosse causar uma devastação incrível, né? Do ponto de vista como Lula foi eleito, como um candidato da ecologia, eu não entendo qual a surpresa. No seu primeiro mandato, o Lula já fritou a Marina porque ela não quis assinar o relatório de viabilidade da Belo Monstro. Belo Monstro é aquela hidrelétrica que não tem viabilidade energética, não tem viabilidade ecológica, não tem viabilidade social, mas tinha uma viabilidade econômica para os oligarcas da construção. Então, o PT fritou a Marina teve que resignar, teve que pedir demissão, e isso foi a primeira participação da Marina no primeiro turno do governo Lula, há aproximadamente 20 anos atrás. Então, eu não entendo, de novo, por que a surpresa com a atitude atual. Me surpreende muito mais a Marina ter tentado de novo. Do ponto de vista de uma gestão reativa e uma gestão proativa, o que me assusta é a gente seguir numa gestão que é reducionista e reativa. Em que sentido? A gente tira do Ministério do Meio Ambiente o Cadastro Ambiental Rural. Olha que loucura, ele vai para o Ministério da Gestão. Se essa gestão fosse uma gestão proativa, ou seja, que assegura ao mesmo tempo a viabilidade ecológica, social e econômica, a gente talvez pudesse ter muitas coisas geridas pelo Ministério da Gestão. O problema é que o Ministério da Gestão, ele faz uma gestão dos recursos ambientais, de todos os recursos, na verdade, como se a economia tivesse desacoplada dos ecossistemas, e não como se a economia, a atividade econômica tivesse que estar contida dentro da biocapacidade dos ecossistemas, ou seja, nós tínhamos que ter uma atividade econômica que ela pudesse se viabilizar sem ferir a capacidade dos ecossistemas de se regenerar, de manter as suas funções ecossistêmicas, a sua biodiversidade e, enfim, água limpa, solo vivo, etc. Então a pergunta que fica é a seguinte: o Ministério da Gestão, ele vai cuidar para que os recursos ecológicos, e usar recursos ecológicos já é um reducionismo, né? Esse ministério vai usar da ecologia, dos ambientes naturais, de forma com que eles possam
manter sua dignidade, ou ele vai explorar esses lugares para que a atividade econômica possa se viabilizar? Eu acho que é o segundo, né? Então, é um esvaziamento do Ministério. Então, é um esvaziamento do Ministério para criar uma gestão que ela é reducionista. Ela visa só a atividade econômica e depois ela tem que ficar tentando reparar consequências indesejadas nas camadas sociais e ambientais do nosso viver. O Ministério dos Povos Indígenas foi criado pelo governo Lula, é a primeira vez que a gente tem um Ministério dos Povos Indígenas em toda a história do Brasil, mas, ao invés de deixar as decisões das demarcações das terras indígenas com os povos indígenas, com o Ministério dos Povos Indígenas, o governo propõe que as decisões sobre as demarcações das terras indígenas fiquem com o Ministério da Justiça. Ironicamente falando, isso foi feito porque se as decisões das demarcações das terras indígenas ficassem com o Ministério dos Povos Indígenas, eles fariam justiça. Mas ao invés disso, a gente tem o Ministério sendo esvaziado e sendo levado para o Ministério da Justiça. De novo, se a gente tivesse mais memória e menos esperança, a gente lembraria que uma das primeiras reformas promovidas pelo governo Lula, num dos seus primeiros turnos, foi colocar um novo ministro, ele indicou um novo ministro para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, para que conseguisse, com isso, aprovar mudanças inconstitucionais e passasse a taxar de novo, cobrar imposto novamente das pessoas que já estavam aposentadas. Claro que muito mais fácil fazer isso do que taxar grandes fortunas, do que fazer reformas fiscais significativas que mudassem, por exemplo, um dos sistemas bancários que tem os juros mais injustos do mundo, o brasileiro. Então, isso já foi uma atitude de Lula no seu primeiro turno. Eu não sei qual que é o susto agora de um esvaziamento de um ministério na situação que a gente vive. A gente está precisando de menos esperança e mais memória para que a gente possa construir o mundo que a gente quer ver. Para jogar mais sal na ferida, uma das mudanças que foi feita recentemente foi baixar os impostos sobre a questão da indústria dos carros. Eu não sou a favor de que as pessoas menos favorecidas, desculpa o trocadilho, não andem de carro. Não é isso que eu estou falando. Eu também não sou a favor do tipo de taxação que a gente tem na indústria brasileira, que as indústrias ficam com a taxação menor e o consumidor final fica com a maior parte do imposto referente aos bens que ele precisa para sobreviver, enfim, para se transportar, como no caso da indústria dos carros. Mas o caso é, o Lula vem passeando pelo mundo, dizendo que vai botar o Brasil num papel de liderança nas metas que combatem as mudanças climáticas, mas o que ele faz, na verdade, ao invés de fazer transporte hidroviário, transporte ferroviário, ao invés de melhorar os transportes urbanos, transportes coletivos, ele facilita os impostos dos carros para aquecer o mercado de uma forma bastante suspeita e favorecendo também as indústrias. Enfim, favorece um pouco as pessoas, mas favorece muito mais a indústria, né? De novo, se nós tivéssemos uma gestão proativa, o que nós deveríamos estar fazendo? Uma reforma ampla, profunda, sistêmica dos transportes públicos, das matrizes energéticas que garantem o direito humano inalienável de mobilidade, o direito de ir e vir. Ao invés disso, a gente tem uma gestão reducionista, diminui os impostos dos carros para que as pessoas possam comprar mais e aquece o mercado de uma maneira que, mais uma vez, alimenta o feedback destrutivo ecológico de poluição, de mudanças climáticas, de aquecimento global. Numa gestão proativa, o que nós faríamos? Aumentaríamos o acesso da população aos transportes, e enquanto o carro é o transporte predominante, que todos tenham direito a ele, mas que nós estivéssemos, ao mesmo tempo, fazendo reformas que pudessem tornar esse meio, ou essa prioridade com o carro, obsoletos, né? Para que a gente tivesse outras matrizes energéticas e uma maneira de transporte que seja mais coletiva, menos nociva e mais duradoura, com menos obsolescência planejada nos meios de transporte que a gente usa. Menos esperança e mais memória. De novo, nos governos anteriores, Lula e Dilma, a gente teve, do total do orçamento para a agricultura, menos de 1% para a agroecologia. A agroecologia é a única, e eu vou repetir, a única alternativa que a gente tem para recuperar as áreas que já foram degradadas até aqui, produzindo alimento limpo, saudável, sem veneno, nutritivo e garantindo a dignidade das pessoas e dos ecossistemas enquanto a gente regenera essas áreas. A agroecologia é a única capaz de nos ajudar a promover o desinchaço das cidades, o êxodo urbano de forma planejada e criando ocupações dignas para as pessoas no campo, fazendo com que a gente possa alcançar as metas ambientais e ecológicas que a gente tem para prevenir as mudanças climáticas e o aquecimento global. Em mais de 13 anos dos governos anteriores, o governo Lula não cumpriu sua promessa com o MST e não progrediu na promessa da reforma agrária.
Nesse turno, o que acontece de novo? Mais de 70% do orçamento para o agronegócio, uns poucos por cento a mais para a agricultura familiar, mas sem nenhum programa de transição ecológica para a produção familiar, ou seja, a agricultura familiar continua sendo um agronegocinho, continua sendo um empreendimento rural que depende dos insumos e das abordagens industriais e químicas, ao invés de ter um programa onde o percentual que é dado para a agricultura familiar, que ficou em menos de 15%, mas produz mais de 70% do alimento do país, ao invés de ser dado para eles um orçamento proporcional e um programa de transição para que cada vez mais as pessoas tenham um alimento que, ao ser produzido, melhora os lugares onde é produzido e produz um alimento limpo, sem veneno e nutritivo, o governo Lula faz o quê? Mais de 70% para o agro, que produz degradando, poluindo, envenenando e matando, e menos de 15% para a agricultura familiar. Ou seja, o mesmo padrão dos governos anteriores. Então, o que a gente teve agora nos primeiros meses do governo Lula, que bate exatamente com os registros que a gente tem dos governos anteriores? Uma predileção pela indústria que polui, uma predileção pelo agro que mata, envenena, polui, uma predileção pelo esvaziamento das instituições, ou seja, elas são criadas para ter uma função, mas são esvaziadas de seu poder para poder zelar pelas funções para as quais elas foram criadas, e muito marketing para continuar enganando a população de que é um governo para o povo e pelo povo. O Lula foi eleito como um candidato dos povos indígenas, criou o primeiro Ministério dos Povos Indígenas, mas a gente esquece que o esvaziamento da FUNAI aconteceu no governo Dilma. A gente esquece que a autorização dos transgênicos no Brasil aconteceu no governo Dilma. A gente esquece que a aprovação do projeto do Matopiba, que é o avanço do agronegócio nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Paraíba, destruindo ecossistemas únicos que a gente tem, como a Mata Atlântica, a Caatinga, a Mata de Cocais e o Cerrado, é um projeto que foi aprovado também no governo Dilma. A nossa postura deveria ter sido o seguinte: a gente precisa tirar um crápula e a pessoa que tem um pouco mais de chance é uma pessoa que já errou muito e já não cumpriu com suas promessas. Então, ele deveria ter sido eleito dessa maneira. Ele deveria ter sido eleito como uma pessoa que está devendo, que já não fez o que deveria ter feito, mas que vai ser dado mais uma chance. Ao invés disso, a gente embarcou numa grande campanha pela esperança, pelo amor, colorida, cheia de diversidade, cheia de fotos com engradados, com caixas de produtos da agricultura familiar, mas as evidências que a gente tem dos 13 anos anteriores desse governo é que ele não faz pelos povos indígenas, que ele não faz pela agroecologia, que ele não faz pela natureza. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente participa dessas coisas. A esperança, ela não é um objetivo muito bom, né? A esperança, ela deriva de um verbo esperançar, que é esperar, acreditar que algo bom vai acontecer. A gente precisa ter objetivos concretos, realizáveis. A gente precisa de substantivos em nossos objetivos. Tal dignidade para as pessoas, métricas sociais, métricas ambientais, métricas econômicas para a população e não para o PIB, não para a economia. Então, a gente está um pouco atrasado nessa questão da gestão. Uma gestão proativa, ela assegura essas métricas e indicadores sociais e ambientais mais precisos, enquanto ela ampara o desenvolvimento econômico. A gente não está fazendo isso. É preciso que o desenvolvimento econômico esteja amarrado com a biocapacidade dos lugares onde ele se viabiliza. A gente precisa de economias biorregionais e a gente precisa de métricas que nos informem que aquela atividade econômica naquela região ela está degradando coisas que não têm retorno. A poluição das águas subterrâneas, a poluição dos aquíferos, a destruição da Mata Atlântica, da Mata Amazônica, do Cerrado, a diminuição da biodiversidade nos lugares onde a gente vive. Essas coisas precisam estar ligadas com uma viabilidade econômica que não as destrua. Em tudo que a gente faz, é preciso que a viabilidade econômica esteja amarrada com a capacidade dos lugares onde ela se viabiliza a se regenerar. Ou seja, a gente precisa de uma atividade econômica que não destrua a biodiversidade, que não destrua a dignidade das pessoas, que não polua as águas subterrâneas. A gente precisa de uma viabilidade econômica que esteja dentro da biocapacidade dos lugares onde ela se viabiliza. É preciso que a gente tenha métricas e indicadores sociais e ecológicos precisos. A gente precisa manter a dignidade das pessoas enquanto a gente promove as reformas das matrizes energéticas, da nossa forma de viver. Caso contrário, a gente vai ter, mais uma vez, as empresas poluindo e degradando e terceirizando para as pessoas a responsabilidade de pagar essa destruição e essa poluição
em créditos de carbono, ou seja, as pessoas vão ficar amarradas nos seus direitos de ir e vir, do que consumir, do que comer, para que as empresas possam seguir destruindo. Se nós não tivermos métricas claras de dignidade das pessoas, as pessoas vão seguir subsidiando o lucro, não só o lucro, mas o lucro e a capacidade de seguir destruindo das corporações. É preciso que a gente comece a fazer isso nas nossas próprias vidas. Não é possível a gente conseguir resultados muito eficientes com soluções individuais para problemas sistêmicos. Mas se a gente consegue implementar, inspirar outras pessoas a implementar essas soluções que asseguram ao mesmo tempo o social e o ambiental na nossa vida, enquanto a gente se viabiliza, a gente consegue uma massa de pessoas, a gente consegue um embalo de movimento para que a gente consiga convencer pelo menos os governos locais, municipais, a funcionar de uma outra forma. Se a gente esperar que as mudanças venham de cima para baixo, como se o lobby já não valesse mais do que o nosso voto, nós vamos seguir sendo enganados. A gente está vendo mudanças nesse governo que já aconteceram nos governos anteriores do mesmo partido, não tem novidade. A linha de atuação atual é a mesma dos governos anteriores desse mesmo partido. Eu não sei por que a gente está assustado, decepcionado ou desiludido. É o mesmo padrão. Eu sei que o executivo não pode fazer tudo sem a Câmara e o Senado, mas o meu ponto não é esse. Ele não foi eleito para isso, as promessas foram outras. Se ele não consegue passar reformas radicais tão necessárias, radicais no sentido de ir na raiz dos problemas, então que ele se dirija à população e peça que a população se manifeste. Ele tem carisma para isso, mas não usa. É preciso que a gente comece nas nossas próprias vidas com as políticas de transição ecológica. É preciso que a gente inspire outras pessoas para que essas soluções não sejam individuais, mas façam parte de um protagonismo coletivo, para que a gente não seja enganado pelo marketing verde das corporações e para que a gente não fique esperando soluções de cima para baixo, que venham de um Estado que também já está controlado pelas corporações. Comenta aí para mim se você acredita que as mudanças que a gente precisa ver no mundo vão vir de cima para baixo ou vão vir de baixo para cima com um protagonismo coletivo. Você acredita que o Estado, que terceiriza o nosso protagonismo, pode resolver os problemas que são locais, abordando as complexidades e as necessidades de cada biorregião? Comenta aí, joga esse vídeo para frente e vamos conversar sobre como a gente pode protagonizar essas mudanças. Abraço.